Ei, pessoal, boa noite. Todo mundo bem? Espero que sim. Vamos então hoje dar sequência no nosso curso, na nossa aula de número 2, né? Que nós estamos na saga, né, de como preencher a declaração do imposto de renda. Espero que nós ali consigamos ali chegar até o final e que todos consigam, né, a fazer a declaração de uma maneira simples e descomplicada, né? Vou disponibilizar minha tela para vocês ali. Isso. E voltando, pessoal, né, fazendo ali um retrospecto, né, do que nós estudamos, o que nós vimos no nosso momento anterior, nós falamos muito um pouco da história do imposto de renda, né, de como surgiu o imposto de renda, de onde veio, né, qual que foi ali a sanidade, o grau da sua constituição, né? Isso né, é a sua fundamentação, a sua teorização, né? Mas e como, né? E por que que nós devemos então ter ciência, saber da sua promoção, né? Qual que é esse benefício? Porque todos os anos, a partir de uma época da vida de vocês, vocês serão obrigados a entregar a tal declaração. O problema é que quando você faz a entrega de um documento, mas que você não entende qual o significado da entrega, fica uma coisa meio vaga, meio solta, né? E torna, isso fica meio. Na vida econômica, né, na administrativa, você acaba não entendendo por que tais operações acontecem na economia. Então, antes da gente ir para o preenchimento, nós precisamos saber de onde veio, para onde vai, qual a fundamentação do imposto de renda, para então começar a preencher. E aí, ali na nossa tela agora, nós temos ali, ó, confira as informações que devem ser preenchidas na declaração do imposto de renda retido na fonte. Falei na aula passada também da DIRF. O que é a DIRF? É a declaração do imposto de renda retido na fonte. A DIRF quem faz não é vocês, não somos nós. A DIRF quem faz é as empresas, os governos, né? As entidades do qual nós temos ali o compartilhamento de informações. Então, a DIRF, o governo, pessoal, ele tem ciência de que você tem que declarar. Ele sabe quanto que você ganha, ele sabe quanto que está retido, ele sabe quanto de imposto que realmente é devido por você, mas ele quer ter certeza que você vai entregar esse imposto de maneira correta, tá? E aí, a grande preocupação, né, que impacta, né, essas entregas é que muitas das pessoas, né, dos brasileiros, quando vão fazer essa declaração, pensam que se omitir uma informação, né, eles vão conseguir ficar impune por muito tempo. Mas é óbvio que não, né? Nós temos ali um computador, um supercomputador, que faz o cruzamento dessas informações. E quando essas informações são cruzadas, o que, que acontece? Nós acabamos por ficar reféns de um sistema que vai cruzar as informações e vai identificar as discrepâncias. E aí o governo pode o quê? Nos autuar com provas cabais, porque ele sabe que você errou, ele sabe que está errado, e você está tentando ainda esconder, burlar, achando que ele não preveria, não enxergaria essa distorção. E aí, uma das coisas que a gente precisa ter em mente: rendimentos tributáveis, né? Isentos ou não tributáveis, pagamentos de salário, empregados assalariados, distribuição de lucros e aos sócios, são informações cruciais da nossa declaração, né, do imposto de renda retido na fonte. Só que isso, por que você tem que saber que existe essa declaração? Para você nem cogitar a hipótese de informar algo que não seja real. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, no momento de contabilizar, nós precisamos saber, pessoal, que nós temos que levar em conta a ética, a fidedignidade, né? Por quê, professor? Por que a gente tem que ser ético em montar uma declaração? Porque é com base nessas informações que você monta, que você cria, é que você vai sustentar ali uma estrutura econômica perante o nosso fisco. Ah, mas eu não tenho retorno, eu tenho que sonegar. Isso não cabe a você decidir, né? Nós temos a legislação que vocês viram, que é lá de 22, que ela exige, que ela, né, intitula que nós devemos ali sim fazer a entrega das informações. Então não é eu, não é você que vai chegar e vai decidir que vai,
né, não declarar o imposto de renda porque nós vivemos em um país que possui muita corrupção e aquela coisa toda. Não, nós precisamos entregar porque é devido à legislação, nós temos que contribuir com esse papel para a sociedade e com o nosso papel também exercendo a nossa cidadania. E saber que a DIRF, ela é uma declaração totalmente independente da declaração do imposto de renda. A DIRF, ela existe para o governo ter ciência que as empresas, os órgãos governamentais, né, as empresas que trabalham com investimento estão realmente, né, contribuindo com as informações do jeito que a lei estipula. E aí o governo, munido dessas informações, cruzam os dados com a sua declaração do seu imposto de renda. Então, se você, por algum motivo, percorrer algum caminho e for na contramão a essas informações, o que vai acontecer? É você cair em uma malha, é você cair, né, ser fiscalizado e prestar contas com o delegado da Receita Federal. E ele não vai estar lá de brincadeira, né? Porque ele já vai saber que você está errado, e você já está contra os princípios da lei, então ele só vai querer uma justificativa e vai gerar uma multa e você vai ter que pagar um absurdo e retificar aquilo que você já fez errado. Então, gente, conselho de professor, contador, fiscal, né? Não tentem burlar a declaração de imposto de renda, né? Você até pode passar alguns dias, alguns meses, até anos, né, sem ser identificado. Mas o problema é que quando você for identificado, a auditoria ela vai vir por completo. Ela não vai vir só pelo. Você não vai ser auditado apenas pelo que você mentiu, vai ser por tudo que você fez. Então é aí que vale a pena a gente parar e pensar: será que realmente, né, não é melhor eu contribuir com aquilo que é devido e se eles forem utilizar de má fé, se eles forem, né, trabalhar de maneira errônea, a culpa não é sua, né? Você, a sua parte como, né, cidadão, correto que é, político que é, cumpriu com seu dever e com a sua obrigação. Outra coisa que a DIRF também leva em conta, a retenção na fonte. Suponhamos que nós temos ali, né, a Mariana Mello, seja uma funcionária, né, e ela ganha ali por mês ali 10 mil. Ela vai ter ali, né? Receba aí, Mariana, né? Essa retenção. Você vai ter essa retenção imposta na sua folha de pagamento. Então, ou seja, todas as vezes que você for receber o seu pagamento, a empresa já vai reter e já vai recolher e vai pagar essa guia. É uma guia que a empresa vai tirar do seu salário, né? Ou seja, vai gerar esse boleto, digamos assim, e vai pagar. E esse valor fica retido lá por 12 meses à mercê do governo. Se o governo precisar, ele está lá. E aí, sempre em todos os anos, acontece a restituição. Mas o que seria a restituição, professor? A restituição é quando o governo entendeu que você tinha que contribuir com aquele valor, mas ele não precisou utilizar todo aquele valor que ele recolheu de você. Então, ele entende, ele faz o cálculo e devolve parte que é cabível para você. Então, isso é uma restituição. Por isso que muitas das vezes você contribui com o imposto de renda, paga o imposto sobre a sua renda, mas parte dele depois volta, porque não foi necessário que o governo utilizasse todo esse imposto, né, para vias de fato ali, né, de governamentalização. Tá, pessoal? E outro ponto interessante é a remessa para o exterior. Envios de valores para outros países, né, para outras, né, eu tenho um filho, uma filha que está na América, que está no Canadá, que está né, e eu tenho que fazer esse envio desses dinheiros. Eu também preciso, né, a empresa, os bancos, o que, que o banco vai entender? A Mariana Mello, ela está enviando dinheiro para o Canadá, mas com qual finalidade? Ela vai justificar. Ela vai informar para o fisco que houve uma remessa enviada. Só que aí, no ano seguinte, a Mariana Mello, ela vai ter que fazer a declaração dela de imposto de renda e vai ter que justificar que ela fez esse pagamento. Ela fez esse envio de dinheiro para lá, para outro país. Porque acontece uma troca de câmbio, né? E isso é uma informação aduaneira que tem que ser vista pela Receita Federal, até para não configurar, né, desvio de dinheiro, verba pública, né, que está sendo desviada para esconder aos olhos da lei. Então, ou seja, tudo passa-se pelo crivo da legislação, tá, pessoal?
Valores referentes às deduções nos salários e pensões alimentícias, eu também tenho que informar. E o governo, né, muitas das vezes as empresas, quando elas fazem essa dedução, ela é informada também, olha que legal, é informado também, né, nessa fonte de pagamento. Precisa ser informado. Por quê? Porque é com base nessa fonte que você, lá na hora de declarar o seu imposto de renda, você vai informar que esse valor realmente você tirou do seu bolso, né, foi descontado de você, então não é justo que a sua declaração do imposto de renda, ela seja o valor tributável seja sobre essas deduções que você, né, foi descontado ali anteriormente. Então, pessoal, é interessante que além do curso, né, que é amplo, né, vocês também comecem a ter esse contato com esse mundo contábil, com esse mundo administrativo e comece a pesquisar. Professor, o que que é um plano de previdência privada? O que que é um convênio? O que que é, né, VGBL, PGBL? Por quê? São termos que vão acompanhar a vida de vocês ali por um longo período de tempo. E aí, se você é um profissional da área que não tem conhecimento desse tipo de situação, de de termo, né, de fala, você acaba ficando refém de quem? De pessoas oportunistas que podem golpear vocês ali, de maneira ali o quê? A tirar valores de vocês que às vezes deveriam voltar, deveriam ser restituídos, mas que acabam não voltando justamente porque você não conhecia, né? E no imposto de renda não tem segredo, né? O imposto de renda, eu costumo dizer que criou-se um estigma, né, ao redor da expressão, dizendo que é uma coisa difícil, que é complexa, mas o imposto de renda não é difícil. O que é difícil é você manter as suas informações atualizadas e dentro da lei. Não adianta, gente. Se der um valor a pagar, se der valor a contribuir com o governo, não tem o que fazer. Tá? Infelizmente, nós temos que informar para o fisco e temos que estar em comum acordo com a legislação, e é o que eu novamente volto a falar. Sempre quando vocês forem, né, assumir ali uma declaração de um cliente, fazer a declaração de alguém, tenham ética e fidedignidade. Não faça uma declaração por meros R$ 50, uns R$ 100, porque é o seu nome, é a sua carreira, é o seu registro, é isso que vai ficar lá. E quando você for notoriamente, né, chamar a atenção por um erro, eles vão lembrar da Mariana Mello que errou no envio da minha declaração do imposto de renda. Então, gente, é algo muito simples de se fazer. Ah, eu preciso de um dinheiro, então vou fazer as declarações por R$ 50. Ok, é uma decisão sua, mas lembra que esses R$ 50 ele vai ecoar na sua cabeça por 5 anos. Até 5 anos, a Receita Federal pode cobrar você por alguma discrepância que você informou naquela declaração. Então, tenham ética e fidedignidade com as suas informações. Sejam verdadeiros, não sejam agentes provedor do erro. Não indique, não seja a aba da população que vai induir você até cometer uma fraude, né? Subscrever uma informação que não existe, né, para tentar diminuir uma guia. Você até vai conseguir, mas por um curto espaço de tempo, tá, pessoal? E a DIF 2022/2021, o prazo de entrega dela, como nós já havíamos, né, falado, foi até 22 de fevereiro de 2022, até às 0 horas de 22 de fevereiro de 2022. Por quê? Quem tem que entregar essa DIF? A DIF quem entrega, como eu já reforço, são os bancos, as empresas, os empregadores, né, os hospitais, as entidades filantrópicas que receberam algum valor de você ou que pagaram algum valor para você e reteu a parcela do imposto. Então, essas empresas, pessoal, elas obrigatoriamente têm que fazer essa DIF. A DIF, quem faz, não somos nós, pessoas físicas, e sim a pessoa jurídica ou pessoa física que tenha retido imposto de terceiro em seu CNPJ ou seu CPF. Eles sim são obrigados a fazer essa declaração justamente para que isso fique estipulado, registrado. Então, ou seja, não adianta mentir na declaração do imposto de renda, porque quando o leão cruzar a sua declaração com a DIF do período, ele vai entender
que não tenham que ser feitos, que você errou e ele vai te autuar, tá? E aí, agora nós temos ali a chamada do momento, a hora do leão. Por quê? Olha que bacana trabalhar isso com vocês. Para aqueles que não gostam de surpresas, é bom irem se preparando. Olha que interessante para acertar as contas com o governo. Este ano, a declaração de imposto de renda começa no dia 2 de março, né, que foi no início do mês, desse mês que nós estamos agora vigentes. A previsão que o governo possui de arrecadação é de 27,5 milhões. Então, ou seja, é muita receita apurada. Por isso que o imposto de renda, desde 1943, ele é o imposto que mais arrecada na na nossa república, ou seja, nosso país. É o imposto que mais, é em primeiro lugar. Por quê? Porque a quantidade de pessoas atualmente, né, remuneradas acima do teto básico é gigante em consideração ao PIB que, né, o país produz. Por isso que essa margem de imposto a ser recolhida é tão grande. E esses valores são repassados todos, né? Todas as pessoas têm que declarar, né? Ah, professor, eu ganho um salário mínimo, né? Eu preciso declarar, mas será? Vamos ver como é que funciona isso? Olha lá. No contante, nós temos ali o quê? O trabalhador brasileiro que possui renda anual acima, eu sempre gosto de arredondar, né, de 29.000, para você não correr o risco, né, ele precisa declarar o imposto de renda. Ou eu já conheço colegas e também tem pessoas que fazem dessa forma, acima de 28 já faz a declaração. Mesmo que simplificada, já faz a declaração de imposto de renda para que não corra risco, porque nós precisamos entender que nós temos que agir com fidedignidade. Então, é melhor você prevenir do que ter que depois vir remediando ações que foram tomadas de maneira, né, de cabeça quente ou sem conhecimento. Então, é melhor que nós ali já tomamos essa decisão antes do previsto, tá? E produtores rurais que tiveram uma receita bruta acima de 142.000, né, 798. Isso é anual, tá, gente? O produtor tem 12 meses, né? O ano calendário para o produtor é o mesmo que o nosso, né? Então ele tem que estar indexado acima dessa renda para que ele possa declarar o imposto de renda, tá? E cidadãos, né, que até 31 de dezembro de 2021 tenham adquirido qualquer tipo de, né, de bem acima de 300 mil reais, precisa justificar a fonte, né, de onde surgiu isso. E pessoas que obtiveram ganhos de capital. E aí, eu gostaria de fazer um adendo aqui para vocês, porque essas pessoas que obtiveram esses ganhos, elas entram. Pessoas que estão movimentando na bolsa, pessoas que estão com aplicações financeiras no Sicoob, no Banco do Brasil. Eu sempre comento que o Banco do Brasil ele possui, tanto o Banco do Brasil como qualquer outro banco, a baixa automática de saldo em conta. Aquilo ali, gente, é um investimento. Só que a gente não sabe. E todos os anos o banco te paga rendimentos por fazer essa baixa automática de valores. E como que eu sei o quanto eu tenho que, né, que guardar ou o tanto que eu tenho ali, né, que informar? Não, você não tem o tanto, você é obrigado a fazer a declaração, mesmo que você tenha valores menores, você tem que declarar. Não é porque você movimentou R$ 200, R$ 300, que você, é pouca coisa, eu não vou declarar. Trabalhou na bolsa, mexeu no mercado financeiro, tem que declarar o imposto de renda obrigatório. Mesmo que se você estiver abaixo do teto básico. Por que eu preciso? Porque está na lei. E toda vez que vocês se credenciam, por exemplo, na XP, na Rico, nessas casas de valores mobiliários, vocês estão pegando o CPF de vocês e estão vinculando a uma empresa de capital aberto. E essa empresa de capital aberto faz milhões de operações durante um dia. Então, a Receita, ela tem o dever e a obrigatoriedade de fiscalizar cada uma dessas operações. Então, se ela identificar em algum momento que você estava envolvido em uma grande operação e não informou, e mesmo que você tenha levado prejuízo, ela pode entender como má fé e te autuar mesmo sem você nem ter tido lucro com a operação. Então, galera, por via das dúvidas, quando vocês tiverem lá que fazer o imposto de renda de um profissional ou de um colega, de um vizinho, da mamãe, do papai,
que tem investimentos, que tem ali, né, esse vínculo, né, com casas mobiliárias, informe que eles vão precisar fazer. E aí, existe uma série de requisitos para que você possa fazer essa declaração de imposto de renda de maneira correta. Não é do mesmo formato que uma declaração comum. Existe um cálculo diferente, você tem que ver se o imposto foi recolhido corretamente ao longo dos meses, e aí é o momento em que você se vê, né, preso a uma regra engessada da legislação brasileira, que não te dá tempo para você conseguir, né, desenvolver essas atribuições que são ligadas com o governo federal. Então, ou seja, operou na bolsa, tem que declarar. Ah, mas foi só R$ 100. Tem que declarar, tá? Anotem isso, salvem isso no caderno de vocês, porque precisa declarar, tá? Outra informação importante é necessário atender uma série de requisitos antes de começar a prestar conta com o leão. Lógico, né? O leão, você acha que ele vai brincar com você? Não, ele vai querer tirar a parcela que é dele. Cidadãos que realizaram qualquer tipo de operação na bolsa, olha aqui de novo, olha, independente do valor, são obrigados. Imigrantes que oficializaram a residência no Brasil no último ano. Suponhamos, né, que a Lohane veio da Itália para cá e é cidadã italiana, mas que oficializaram residência aqui no Brasil. Ela tem que informar para a Receita que agora ela passa a ser contribuinte, porque possivelmente ela já deve ter o CPF, que é o cadastro de pessoa física, e que dá direito a ela a movimentações, tanto fiscais como econômicas financeiras. Então, a gente tem que estar atento a essas regulamentações também. E não pensar que isso não vai passar pelo contingente de trabalho de vocês, porque passa, tá? Passa e passa muito mais do que vocês imaginam. Lista de documentos necessários para fazer a declaração de imposto de renda 2021/2022. Pessoas físicas, né, o documento da pessoa, né, que vai declarar com você. Informe do rendimento, seja do local onde ela trabalha, seja do banco onde ela possui conta. Ah, eu tenho conta no Banesp, Cicobi, Banco do Brasil e Itaú. Eu preciso dos 4 informes. Por quê? Tenho que informar as posições finais do saldo de cada conta. Né? Então, ou seja, tenho aluguéis, recebo aluguéis, tenho imóveis alugados no centro, no interior, né? Em bairros circunvizinhos, preciso ter que informar isso também. Mas, professor, não é formalizado, formaliza, porque você só pode embasar a sua declaração de renda se você tiver ali, né, um contrato que afirma que você está recebendo por meio daquilo ali, tá? Alguém entrou ali agora, vamos dar uma olhadinha lá, ouviu o barulhinho? Deixa eu ver lá quem está com a gente ali. Mariana. Ei, Mariana, muta seu som ali. Isso, já mutei para você. Que bom que você entrou, eu já estava preocupado com você já, hein? Onde você estava? Isso. Voltando ali. Então, se Mariana Mello tem aluguéis em Santa Maria, mas ela não tem contrato, ela não pode fazer essa declaração. Ela não tem condições de informar uma renda, mesmo que informal, sem ter um documento probatório da origem dessa receita. Porque se você vai e informa na sua declaração que você recebe aluguéis, mas você não tem nada que embasa esse recebimento, pode configurar ali para o governo uma possível lavagem. Ah, mas não, professor, mas não é assim. Todos os anos eu fiz assim, mamãe e papai fizeram assim, nunca teve problema. Mas um dia pode acontecer, tá? Então não tem documento, melhor que nem faça o informe da declaração do imposto de renda. Pagamentos, despesas médicas, odontológicas, previdência privada, plano de saúde, pensão, INSS dos empregados domésticos, tudo isso você pode informar na declaração. Então, antes de vocês começarem a montar a declaração, e isso é o tópico da aula de amanhã, reúna essa documentação. Gente, reúna a documentação, deixa essa documentação prontinha, tá? Coloque tudo numa pasta, envia para o seu contador ou, né, solicite para os seus clientes. O ideal é que vocês
né, junte essas documentações e coloque, né, e faça um checklist. Crie um documentozinho no Word com essas informações, e todo cliente que chegar para vocês, eu quero fazer declaração de imposto de renda, vocês vão ter a obrigação de dar esse checklist e conferir. E confira com o cliente de vocês, com as pessoas que estão ali usando as suas atribuições. Sabe por quê? Porque imagina só, você recolher todos esses documentos, ter tudo isso em mãos, né, mas não ter veracidade, não ter base, né, você não conseguir ali, né, sustentar e dizer que você realmente recebeu. Como que eu faço isso? Como que eu consigo quantificar isso, né? Com base nesse checklist, né? Que você vai conferir mediante a ele e que ele também fará, né? Com certeza, ele fará essa sua observação, né? E aí você consegue pegar uma assinatura de recebido e uma assinatura de entregue, né? Porque você tem certeza que toda a documentação que você pediu, ele te entregou. Ah, professor, não precisa não, né? Os meus clientes, eles são em dias, eles nunca vão me dar problema. É aí que se engana. Os clientes, não que eles agem, né, de má fé, mas eles, né, eles trabalham, né, de uma maneira muito corrida, muito dificultosa. E aí o que pode acontecer? Um documento ou outro fica para trás e você não faz, não informa. E aí, gente, é uma série de problemas quando você tem documentação que ficou faltando, tá? Então, o conselho que fica para vocês ali é: não deixem de fazer um checklist, criar uma tabelinha. Ah, mas isso é muito burocrático, professor, isso dá muito trabalho, dá nada. Deixa de preguiça e cria o checklist de vocês para que os clientes de vocês entendam que você é uma pessoa organizada, que você é atarefada, mas que você tem compromisso com ele e por isso que você solicitou esse checklist, tá, pessoal? Notas fiscais. Isso aqui vale muito para quem é médico, para quem é advogado autônomo, né, para quem é dentista, produtor rural, que emite notas fiscais. Tenha tudo isso em mãos, solicite isso, tá? Ah, eu não tenho escritura do meu imóvel, mas eu tenho recibo. Entrega, peça a cópia do recibo, né? E o cliente que faz uma vez com você, ele vai sempre voltar para fazer, porque ele já confia no seu trabalho, ele já, né? Ele tem um elo com você. Escrituras de bens móveis e imóveis, recibo de compra e venda de carro, né? Você tem que pedir o documento do carro. O dever de quem faz a declaração é o quê? Você possui algum documento, você adquiriu um imóvel, adquiriu um carro, uma moto, um caminhão, teve esse controle? Ah, eu tive, ah, eu não tive. Por quê? Para que você faça o ajuste de entrada desse bem na sua IRPF. E, por fim, documentos pessoais, endereço, né, carteira de trabalho e a peça-chave. Solicite sempre a última declaração do imposto de renda. Ah, professor, mas por quê? Para ver o que a outra pessoa, né, para ver o que o outro colaborador, né, que fez a declaração informou na sua IRPF, né? Tenha sempre isso em mãos. Seja transparente, né? Não tente dar o jeitinho, não cative os clientes pelo jeitinho, cative os clientes pela sua competência. É isso que faz de você fiel, ele fidedigno a você. Deduções legais ou simplificadas. Lá na declaração, você vai ter dois caminhos a seguir. Um deles é as deduções legais, que é esse que você vai informar os seus pagamentos, as suas deduções, você vai ter que ser fiel àquilo ali, e o outro pelo desconto simplificado, que eu vou explicar como é que funciona. Desde já, deixo claro, tem duas vias para você cumprir com isso. Ou você faz pela dedução legal, ou você faz por desconto simplificado. Mas como pagar menos impostos? Pelo formato simplificado ou pela dedução legal? E aí, olha que interessante. Para garantir o menor valor de imposto a pagar ou a restituir o maior valor possível, é importante declarar todas as suas despesas e saber que elas são dedutíveis para fins de cálculo deste imposto. Outro tópico.
No modo simplificado, essa possibilidade de entregar a sua declaração em 2 modelos diferentes, ela te possibilita deduzir 20% da base de cálculo do imposto, limitando a 16.754. O que isso significa? Que quando você vai fazer a sua declaração, você tem lá valores recebidos, valores retidos e valores a pagar. Se eu optar pelo modo simplificado, eu vou ter uma redução da minha base, sem contar as minhas despesas, de 20% direto. Então, eu não vou contar com as deduções da minha despesa. Eu abro mão das minhas despesas e utilizo o desconto simplificado, que é o que vai me dar ali a possibilidade de ter, às vezes, uma restituição ou um valor maior do que eu realmente ali, né, estava prospectando. Agora, se você vai optar por entregar a sua declaração pelo modo das suas deduções legais, aí você tem que estar ciente aos seguintes fatos. Os dependentes. Você só pode informar pais, filhos, enteados, companheiros, etc. e tal, até 2.275 por dependente. Então, ou seja, é uma informação relevante. Pensão alimentícia. O valor pago é dedutível quando for estabelecido por decisão judicial. Tem que vir no contra-cheque essa dedução para você tirar ela da sua base. Educação. As despesas com educação infantil, ensino fundamental, médio, superior dos seus dependentes podem ser reduzidos à base do imposto com um limite de 3.561. Esse é o valor máximo para deduzir. Então, muitas das vezes, compensa mais você optar pelo formato simplificado do que pelo formato, né, de deduções legais. Porque, às vezes, a sua renda, mesmo que alta, você não tem tantas deduções. Você não tem despesa médica, não tem despesa hospitalar, não tem despesa com educação. E isso, se você não consegue informar, é aqui que eu falo que a gente não pode mentir. É aqui que a gente tem que ser verdadeiro. Na hora de fazer optar por esse desconto, você abre mão dessas despesas e é apurado tem a redução de 20% da base de cálculo. Pessoal, nós vamos chegando ao final desse encontro, né? Já chega nas 17, 19 horas, e os alunos têm aula agora, né? Desejo a todos uma boa aula. Nos vemos amanhã, né? A aula foi gravada para quem entrou um pouquinho mais tarde aí, né? A aula foi gravada e aí vocês podem daqui a pouquinho eu já vou estar postando lá na nossa plataforma para vocês terem acesso ao material. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã nós vamos estar no horário um pouquinho mais cedo, né? Nós vamos estar aqui às 17 horas, né? No Google Meet, justamente por conta dos encontros, das EADs, né? Então é melhor que nós tenhamos esse encontro um pouquinho mais cedo. Quem não puder estar presente, vai ter acesso ao material gravado. Beleza, pessoal? Até mais. Espero vocês aqui amanhã. Tchau, tchau, hein?